Olá pessoal, do Teclaro aqui com vocês. Então pessoal, no ano passado, com a chegada da 12ª geração da Intel, tivemos também a chegada das memórias DDR5 para os usuários domésticos. E sim, se você acha que seu PC Ultra Gamer é a bolachinha mais recheada do pacote, você está bem enganado, pois os servidores já vinham usando as memórias DDR5 fazia já um bom tempo. Mas de qualquer forma, um hype imenso foi criado com as chegadas das DDR5. E o hype dessas memórias girava em torno das altas frequências e também do menor consumo, e inclusive, pessoal, teve gente, inclusive assim, ó, canais de loja, que falaram muitas bobagens, como por exemplo que as DDR5, para fazer o Dual Channel, bastava ter apenas um módulo para rodar em Dual Channel. Pois é. Isso é uma coisa que quem acompanha aqui o canal já sabe, que para DDR5 rodar em Dual Channel, segue precisando de dois módulos, da mesma forma como foi com a DDR4, DDR3, enfim. Mas assim, ó, explicando resumidamente essa questão do Dual Channel da DDR5, ele é interno. O barramento interno da memória ele foi quebrado em dois para facilitar e otimizar a transferência por ciclo, que é algo que eu não vou aprofundar nesse vídeo. E aliás, se você quer saber mais sobre memórias RAM em geral, e também sobre esse detalhe aí da quebra desse Dual Channel interno da DDR5, assista um vídeo que está aqui nesse card, que eu acho que está aqui desse lado aqui. Mas a realidade é que as memórias DDR5 chegaram e literalmente não tiveram uma adesão em massa. E os motivos para essa falta de migração para as DDR5 são bem claros. O primeiro é que o preço delas é muito elevado. Pois sim, elas vieram com preço exorbitantemente superior aos da DDR4. Um segundo motivo é que, até a chegada da linha M5 da AMD, a verdade é que só a Intel vem utilizando as memórias DDR5 no mercado doméstico. Então, e o detalhe é assim, ó, nós estamos vivendo um momento em que os Ryzen são os queridinhos da galera. Então, resumindo, isso acaba restringindo muito o mercado. A terceira coisa também é que a própria Intel manteve a 12ª geração dela também compatível com a DDR4. E ainda podemos citar mais dois motivos que auxiliaram nesse flop inicial. No caso, a quarta situação seria que o momento que essas memórias chegaram no mercado, pois querendo ou não, ainda estávamos no meio do furacão do micróbio. Se é que nós já saímos dele, né? O quinto motivo, e que eu julgo ser um dos principais, é o fato delas de fato não oferecerem um desempenho realmente superior, pois sim, paga-se mais para não se ter retorno. E agora uma pergunta que muita gente acaba fazendo é o motivo do qual, por que as memórias DDR5 não entregam de fato um desempenho fenomenal? Pois bem, nos computadores, falando de uma maneira bem simplificada, as coisas funcionam em velocidades diferentes, pois enfim, nós temos diferentes barramentos, coisas que eu explico mais detalhadamente nesse vídeo aqui que está aqui nesse card. Mas voltando a essa questão das velocidades diferentes, o mundo perfeito seria as memórias rodando na mesma frequência do processador, como era bem antigamente. Só que no passado o custo das memórias era muito elevado, ao passo que subir a frequência dos processadores era algo barato. E isso é uma coisa que eu explico nesse vídeo que eu acabei de mencionar agora, que eu coloquei no card ali em cima. Mas a verdade é que, em função dessa arquitetura, as coisas precisam ser sincronizadas, precisam estar sincronizadas. E cada geração nova de memórias, elas vêm trabalhando numa frequência maior, mas a latência acaba sendo prejudicada justamente para que esse sincronismo possa ocorrer. Então, temos um cenário que se repete a cada nova geração de memórias, que basicamente temos a primeira leva de um novo padrão que vem para substituir, mas que não consegue entregar mais desempenho de fato que o padrão antigo. E esse mesmo cenário aconteceu na mudança de DDR3 para DDR4, por exemplo, isso lá em meados de 2014. E assim, ó, vamos falar bem a verdade, que até bem pouco tempo tinha gente ainda com fobia das memórias DDR4. A verdade é que isso também aconteceu de DDR2 para DDR3 e por aí vai. Mas a grande verdade é que uma nova geração de memórias normalmente ela vem com frequências semelhantes ou até mesmo pouco superiores ao modelo que está por ser aposentado, mas não acaba entregando nada demais. Por quê? Porque a latência dela acaba sendo absurdamente superior.
o que torna até comum casos onde as memórias do padrão anterior são mais velozes que as do novo. Exatamente. Só que assim, ó, o tempo passa e a tecnologia amadurece. E é exatamente o que aconteceu com todas as gerações de memória RAM. Pois chega um ponto em que, de fato, a nova geração começa a explorar melhor as vantagens técnicas, pois as fábricas começam a focar somente no modelo novo. E claro, os processadores vão recebendo otimizações para obter um melhor desempenho dessas novas memórias, que vão virar o novo padrão de mercado. E de certa forma, é o que a Intel está prometendo agora com a 13ª geração, que ainda vai manter o hibridismo, ou seja, os processadores da 13ª vão suportar memórias DDR4, assim como ter as memórias DDR5, mas eles prometem 11% a mais de desempenho no i5 e 20% mais de desempenho no i7, quando comparado DDR4 com DDR5, isso em operações multicore. E se esses números de fato se concretizarem, que enfim, Intel a gente sabe como é que é, né? Realmente, um ganho de 20% é muito significativo apenas trocando as memórias. E claramente, isso mostra que, apesar do hibridismo, existe sim um esforço, no caso um foco, em forçar que se use memórias DDR5. E a própria AMD, ao anunciar a nova linha de processadores que vai utilizar o novo socket M5, esse usará exclusivamente memórias DDR5, justamente porque o objetivo é focar. Claro que existe a pressão dos fabricantes de memória que não querem manter duas grandes linhas de produção e que querem focar apenas na mais nova, justamente para forçar o pessoal a comprar novas. Afinal, quem faz um upgrade dentro de uma mesma geração de memórias acaba tendendo ao quê? A reaproveitar as memórias que já tem. Mas a grande verdade é, sim, você vai esquecer das memórias DDR4. Assim como você esqueceu das DDR3, DDR2 e por aí vai. E sim, em algum tempo, a diferença de performance das DDR5 medianas vão esmagar a melhor das DDR4. Claro, que vai logo aqui aparecer alguém gritando, dizendo: "Ah, mas são mercenários, poderiam continuar aprimorando a DDR4. Eu não vou prolongar muito aqui a explicação, mas quando um padrão novo é desenvolvido, ele tem diversos aspectos técnicos que são levados em conta. E quem determina esses padrões é, no caso, o GDEC. E as memórias DDR4 já estão operando em valores acima da especificação oficial, vamos dizer assim, final das DDR4. E a verdade é que existem limitações de voltagem, arquitetura, enfim, que então realmente chega-se num momento em que é necessário seguir para um novo padrão, pois pois os fabricantes começam, quando se chega nesse limite de um certo padrão, começam a sair demais fora da especificação que foi padronizada. E aí o que acontece? As coisas que ficam saindo fora do padrão começam a nos trazer situações como incompatibilidade e a padronização em si perde o sentido, o que, querendo ou não, prejudica o usuário. Aquela função de memória que não funciona com determinada placa e não sei mais o que, esse tipo de coisa. E antes que digam que eu estou dizendo para jogar suas memórias DDR4 no lixo e que o certo é fazer um carnezinho gostoso e ir para as memórias DDR5, o fato é que, com o que nós temos agora, enfim, agora logo assim, depois de quase um ano do lançamento das memórias DDR5 para o usuário doméstico, é que a recém elas estão começando a mostrar vantagens. Mas o parâmetro para ver se realmente está tendo vantagem não pode ser os processadores da 13ª geração da Intel, usando, enfim, comparando a 13ª usando DDR4 e DDR5. Por quê? Justamente pela questão do foco que eu mencionei antes. Mas sim, nós temos que comparar, por exemplo, os processadores da linha M5 que está por vir com os processadores da linha M4 que ainda vão ser lançados. Aí sim podemos ter um padrão, não digo um padrão, mas uma melhor visualização da diferença de performance. E essa nova leva de memórias DDR5, digamos que entregue de fato 20% a mais de desempenho, ela vai custar necessariamente 20% a mais somente? Pois é. Então assim, ó, fiquem tranquilos e curtam mais uns anos com as suas memórias DDR4. E por sinal, aproveitem os bons preços que elas estão atualmente. Pois sinceramente, ainda mais que levando-se em conta agora que nas DDR5 o controlador de voltagem fica nas memórias e não mais na placa-mãe, ou seja, tem mais componentes ali, dificilmente elas chegarão nos valores que nós temos nas memórias DDR4 atualmente.
E outra coisa, as memórias DDR5 ainda tem muito a evoluir. O que a gente está recém vendo agora, com a chegada da 13ª geração da Intel, com os números que estão sendo apresentados, é um segundo passo. Então, muita calma, sem desespero para entrar na vibe das DDR5 e assim, ó, não embarquem nesse hype. Mas aí, pessoal, o que você acha de tudo isso? Deixe aqui nos comentários. Por hoje é só. Inscreva-se no canal, like no vídeo, ative o sininho e até a próxima!